alunos do segundo ano, professor Leonardo novamente. Vamos começar hoje o capítulo número 2, que fala sobre misturas gasosas, tá bom? Vocês que são meus alunos ou não, que estão assistindo as videoaulas do curso de Química do segundo ano, você se inscreva no canal e dê também seu like, tá? Indicando sua participação, seu comentário, é sempre bem-vindo. Certo, gente. Então, no capítulo 2 do nosso livro texto, vamos falar um pouco sobre misturas gasosas, tá? A notícia de capa desse capítulo fala que a umidade do ar atinge 12% em Cuiabá no domingo e chega a nível de deserto, né? Então, em Cuiabá chegou, é uma notícia que foi em 9 de agosto de 2015, 12% de umidade relativa do ar. Quanto de vapor de água tem na nossa atmosfera, né? No caso, a umidade relativa do ar. A gente vai aprender um pouco o significado dessa umidade relativa do ar, tá? Nesse texto ele fala que é 12%, é um nível muito crítico. Entre 10 e 15% de umidade, ele está no nível de deserto do Saara, né? Então, está equivalente a um deserto do Saara. O ideal é que a umidade fica entre 80%, né? Segundo a escala da Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar é de 60%. A umidade entre 60% e 80% é considerada aceitável. Então é considerada aceitável entre 60% e 30%. Abaixo de 30%, acima de 20%, já representa atenção. Abaixo de 20% representa estado de alerta. Quando o nível de umidade relativa já fica abaixo de 12%, entre estados de emergência. Então uma temperatura muito alta nessa região, que é Cuiabá, que tem ali onde tem muita desmatamento, né? Onde está a expansão da soja, tá tendo muito incêndio ali em Mato Grosso que teve ali, o pessoal ali onde tem o Pantanal, né? Tudo isso faz aumentar a temperatura nessa região. Então vamos estudar, gente. Esse capítulo a gente vai estudar um pouco sobre o entendimento mais sobre esses gases, tá? Os gases que formam a nossa atmosfera aqui. Aí o comportamento de gases em uma mistura. Sabemos que os gases, ele não é somente o gás de oxigênio, existe uma mistura de gases, né? E ele tem o seu comportamento. E esse comportamento muitas vezes aparece no nosso dia a dia. Por exemplo, lá em La Paz, que do Brasil vai jogar bola, futebol, né? Vai jogar futebol. Lá em La Paz, contra a Bolívia, que em altas altitudes, os gases têm um comportamento diferente se for a nível da superfície do ar, a nível da superfície do mar, né? Então isso é importante, é um conhecimento muito importante, porque lá em La Paz tem menos oxigenação, né? A bola circula com mais velocidade, tudinho, tá? E essa é a mistura de gases. Como está dizendo aqui, é importante observar as conclusões que obtivemos até o momento sobre o comportamento de um gás ideal. Até então estudamos o comportamento de um gás ideal, né? São de ordem quantitativa e não qualitativa, ou seja, depende apenas da quantidade da matéria, que é o número de moléculas. O sistema não é do tipo elemento ou substância de que esse gás é constituído. Então a gente está estudando, mas levando em conta a quantidade de matéria, né, no sistema ideal. A gente leva mais a quantidade de matéria e não o tipo, de elemento químico, tipo de substância, tipo de substância gasosa que se encontra. Praticamente desse do gás ideal, a gente não leva em conta esse tipo, se é um tipo diferente ou não. Todos vão ter o mesmo comportamento, tá? Desse modo aí a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, comportamento aqui, tanto desse sistema 1 aqui que só tem gás ozônio, como esse que tem já uma mistura monóxido de carbono, o azul aqui, nitrogênio, e esse que é misturado, todos eles vão ter o mesmo comportamento, tá?
Todas as relações válidas para o comportamento de gás no sistema 1 são igualmente, nesse sistema 1 aqui, todas as relações válidas para esse comportamento desse gás ideal no sistema 1 são válidas para todos os sistemas, pois os 4 sistemas apresentam o mesmo número de moléculas. O que importa se eles tiverem o mesmo número de moléculas, tá? Como esse 4 aqui, que é misturado com todos os gases, todos eles têm a mesma quantidade de moléculas, todos eles vão ter o mesmo comportamento, tá? Lembre-se que admitimos o seguinte modelo do comportamento para o gás ideal. O volume de um gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que o contém. O volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente. De modo genérico, para um sistema gasoso com Na mols de partículas de A, Nb mols de partículas de B, Nc mols de partículas de C, a equação de Clapeyron será escrita. Então, quando for uma mistura, né, que é o PV-nRT, que é a equação de Clapeyron, se for uma mistura, tu vai ter que somar todas as partículas de mols, né? Quantidade de mol Na, Nb e Nc, desses gases que pertencem, tá bom? E esses gases eles vão se espalhar, eles vão ocupar o mesmo volume, tá? Todos eles vão ter o mesmo volume que eles vão ocupar todo o recipiente. Depende se for qual tipo de substância se encontra. Todos eles também, se for misturados, vão obedecer à lei de Clapeyron. Fração em quantidade de matéria. Aí tu pode ter, se quiser somar os gases, considerar uma mistura genérica, uma mistura, né? Vamos considerar uma mistura desses gases, A, B e C, tá? Mistura desses gases, A, B e C. Então vamos somar a quantidade de mols de cada gás, Na, Nb e Nc. Vai dar um N total, que é a quantidade de mols total, que é a soma dos três. Aí podemos fazer, gente, uma fração, né? Uma fração, uma comparação da parte pelo todo. Então a fração de A, então vai ser Na, é a quantidade de mols da partícula A pelo total, XB, quantidade de mol do B pelo total, e assim por diante, tá? Quando a gente somar isso aqui, vai dar 100%, 100% na XA mais XB mais XC, quando somando essas três partículas aqui, né? Que a fração de cada um vai dar 100%, que equivale a mesma coisa que 1, tá bom? XA, XB, XC pode ser assim, ó. Se Na, N total, NB total, NB, NC total, tá? Vai dar 100%. Que é a mesma coisa que N total dividido por N total. 1 dividido por 1 vai dar 1, tá bom? Quer dizer que as partes aqui, a soma vai dar 100%. É isso que ele quer dizer quando tu vai somar. Vamos dizer que fosse o A tivesse 20%, o outro 60%, o outro 30%. A soma vai dar 100% quando tu mistura todos os gases, tá bom? Isso vai influenciar também nas suas expressões. Experimentos semelhantes com vários gases levaram a desconcluir que a pressão parcial que o gás exerce em uma mistura gasosa é igual àquela que exerceria se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume da mistura nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, gente, aqui tem um tipo de gás, aqui tem outro tipo de gás. Mesmo com a mistura, aqui vamos dizer que aqui o gás azul exerce uma pressão de 5 atm, aqui de 1 atm. Quando tu misturar os dois aqui, um fazia 5 atm quando estava sozinho, o outro 1 atm quando estava sozinho. Quando mistura os dois, vai ser como se ele tivesse cada um sozinho novamente. Não é porque eles vão misturar que vai mudar a pressão que o gás azul exercia antes e que o gás vermelho exercia antes de misturar. Não vai. Vai continuar sendo a mesma coisa como se fosse ele estivesse sozinho. Então 5 atm com mais 1 atm de pressão do vermelho e 5 atm do azul, soma com a misturada que vai dar 6 atm, tá?
A pressão total exercida por uma mistura de gases, por exemplo, na situação C aqui, é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem a mistura. É a soma das pressões dos gases individualmente. Então a pressão total vai ser a soma das pressões individualmente, do gás A, do gás B e do gás C. Certo? É porque misturou que vai mudar não. Cada um vai ter sua individualidade, vai ser normalmente. E aí a gente podia fazer essa equação do Clapeyron, PA do PA do gás A, NaRT, né? Do gás B, PB, NB, RT. E PC, NCRT. E podemos fazer uma fórmula, isso aqui é a fórmula de cada gás, tá? Clapeyron de cada gás. Mas podemos somar tudo isso aqui e transformar numa única fórmula de uma mistura. De uma única mistura. Quando a gente somar tudo isso, a gente vai dar a fórmula da mistura dos gases. Aí vai ser a fórmula da mistura de gases vai ser A mais B mais C, né? Tu soma as pressões, o volume é o mesmo, não vai mudar, o V vai continuar a mesma coisa. E soma a quantidade de mols de cada um, o R e o T continuam a mesma coisa. Aí vai dar o que? Somando esses P aqui, vai dar o P total. Somando esses N aqui, vai dar o N total. O V e o T e o R não muda, que é sempre uma constante, né? Aí tu vai ter a equação de Clapeyron aqui, ó, para uma mistura de gases. Se ele te pedir qual é a equação de Clapeyron dessa mistura desses gases, aí tu vai ter que somar as pressões de cada gás individualmente para dar o P total, e tu vai somar a quantidade de mol de cada gás que vai dar o N total, tá bom? E aí pode fazer uma relações aqui, ó, que é essas relações aqui que é importante. Se tu dividir cada parte de pressão de gás individualmente pela pressão total, que é a soma de todas as pressões dos gases, é a mesma coisa que a soma dividir a quantidade de mol dos gases pela quantidade de mol total. Vai dar a mesma fração, vai dar o mesmo valor. As pressões individual com a pressão total, o número de mols individual pelo número total, vai dar a mesma relação, tá? Vai dar o mesmo valor de fração, que é o XA. É a mesma coisa. Então aqui ele pode dividir problemas, ele pode pedir pressões, ele pode te dar as pressões para te calcular o N, o NA, o NT, né? Então basta saber isso, que é uma relação, pode ver que aqui na química, as coisas não são, na natureza, na química em geral, né? As coisas não são feitas de fórmula desorganizada, é tudo certinho, tudo pensado matematicamente, tudo simétrico. Então a expressão A está para a pressão T, assim como a NA está para a NT, vai dar o mesmo valor, certo? Que é a fração A, a fração do gás A. E aí a fração do gás A, que é esse número que vai dar, quando tu multiplica por 100%, tu pode passar essa fração em porcentagem. Ah, tem 20% do gás A, 30% do gás A, 40% do gás A. Basta pegar essa fração A, multiplicar por 100%, vai ter o valor em porcentagem, tá bom? Aí o Dalton está falando um pouquinho aqui sobre esse texto que descobriu que a atmosfera, né, os gases gases da atmosfera, que também é uma mistura, né? É uma mistura basicamente de nitrogênio e oxigênio e outros gases também, tá? E lá na nossa atmosfera também tem vapor d'água também. Basicamente o texto fala um pouco sobre isso aí. Volume parcial. Assim como tu pode conseguir a pressão parcial, tu pode conseguir o volume total. O volume total, ó, de uma mistura, tá estudando mistura de gases, tá, gente? O volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que a compõem, tá? O volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que compõem individualmente. Então, cada um tem seu volume, tu soma o volume total, a dar o volume total, por exemplo, aqui, né?
Tem aqui, um ocupa o volume 2 litros, outro 3 litros, 4 litros. Para te ter na mistura gasosa individualmente, né? Vamos ver aqui, ó. O volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que compõem, tá? Então, cada um tem seu volume. Para te ter, tá aqui na equação de Clapeyron, tu pode botar agora, cada um tem seu volume, né? Com suas quantidades de mols. E aí, tu pode transformar isso numa única equação, cada um com seus volumes. A pressão, vamos dizer que a pressão deles não muda, né? A pressão continua constante, mas o volume muda. Então P é igual para todo mundo, mas o volume de cada um é diferente um do outro. Então quando mistura esses gases, a gente vai somar o volume de cada gás. Aí vai dar essa equação de Clapeyron total, volume total, NR total, tá? Esse aqui, gente, é quando tem volumes diferentes, tá bom? E quando mistura tem que somar o volume de cada um. Aquele outro lá é fração de pressão, quando tinha pressões diferentes. Aqui quando tem volume diferente, cada um gás tem um volume. E aí tu forma os volumes para dar a equação de Clapeyron total, que é essa 4 aqui. E aí tu faz a mesma coisa, ó. Volume A pelo volume total está para NA com N total. Vai dar a mesma coisa da pressão. Se tu pegar a quantidade de mols do gás A dividido pela quantidade de mols pelo total, vai dar a mesma coisa que o volume de A pelo volume total, tá bom? É a fração gasosa. E aí essa fração, que a gente já sabe, é porcentagem, pode passar para porcentagem, se multiplicando por 100%, ok? Aí tu pode formar a massa da mistura, massa molar aparente da mistura, massa molar. O que é a massa molar da mistura? Massa molar vem do número de mols. Basta lembrar que o número de mols é a massa pela massa molar, tá? O número de mols, gente, tu tem uma quantidade de massa, 50 gramas, tu vai dividir pela massa molar, que é o peso da molécula, tá? Vamos dizer que são 50 gramas de água, mas 50 gramas de água mais 1 grama de água pesa 1 grama de água pesa um valor tá, que é esse M maiúsculo, que é esse aqui que é a massa molar. Esse aqui é a massa, a quantidade normal da substância que tem, esse aqui é a massa molar e esse é o número de mol. Aí eu quero essa massa molar aqui. M passa para cá e o N fica no lugar dele. Fica massa molar, é a massa total dividido pelo número de mols. Aí eu quero a massa da mistura, que é a massa aparente, né? É só somar as massas de cada gás, a massa da mistura, massa molar da mistura. Basta somar as massas de cada gás pelo número de mols de cada gás. Aí tu vai ter a massa molar da mistura, tá? É aparente porque é aparente porque como não é só um único gás, né? São soma de vários gases. Aí a massa molar aparente tu pode fazer dessa forma também. Massa A vezes XA, que é a fração de A. Massa B vezes a fração de B. Massa C vezes a fração de C. Tá? Isso aqui, gente, é só uma definição, mas isso aqui é bom para fazer os exercícios. Depois vamos fazer exercícios que vão ajudar vocês a entender mais sobre esse assunto, tá bom? Aí podemos, assim como a gente podemos conseguir a massa molar aparente, a gente pode conseguir também a densidade aparente, tá? Aí vocês têm que saber o que é densidade. O que é densidade? É a massa pelo volume, tá? Aí a equação de Clapeyron, PV/nRT, o que é esse N? É esse M com massa molar. Pode substituir nele aqui, né? Aí esse V passa para o lugar do M maior e o M passa para o lugar do V. Sempre podemos fazer isso, tá? Aí fica M sobre V. O que é M sobre V? É a densidade. Então pode colocar D aqui, RT. Então a equação de Clapeyron pode ser assim também, ó.
P, massa molar vezes densidade vezes o constante vezes a temperatura. Aí esse R vezes C está multiplicando, pode passar dividindo e pode dar origem a essa fórmula aqui, ó. Tá? Densidade é P vezes massa molar vezes dividido pela constante dos leitos gases vezes temperatura. Aí a aparente vai ser isso aqui, que é a massa aparente, que é aquilo, né? Só que vai mudar, vai ser a massa molar aparente, tá bom? São manipulação de fórmulas. O que a gente consegue chegar aqui à conclusão através dessa fórmula? Tem um balão aqui, ó. Significa que a densidade da mistura, estamos falando de mistura, né? Densidade da mistura, que por exemplo, que enche aqui esse balão, mistura de gases que enche esse balão aqui, está relacionado com a temperatura. São inversamente proporcionais. Quando aumenta a temperatura, a densidade diminui. Se a densidade diminui, o balão vai ficar mais leve. E aí vai conseguir flutuar. Por isso que o balão consegue levar muita gente. Por quê? Porque aumenta muito a temperatura, o ar fica quente. O ar quente fica um ar leve e consegue flutuar no ar frio. Tá? Isso que explica aqui. Ó. Um balão de ar frio, densidade maior não sobe. Mas um balão de ar quente, densidade menor, sobe ao céu levando pessoas e cargas. Tá? Esse exercício aqui eu não vou pular aqui, que é interessante, porque a gente vai ver esse exercício mais com cuidado. Vamos ver aqui a umidade absoluta e relativa, tá? Mas vamos entender mais do que no início do texto falou que a umidade Cuiabá era 12%, né? O que é essa umidade relativa do ar? O que é umidade absoluta? O que é umidade relativa, né? O que significa isso? Aí, gente, por que a gente estudou um pouco de misturas de gases? Porque o nosso ar atmosférico, limpo e seco, ele tem uma mistura, é uma mistura de gases. 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de gás argônio, tá? Então a maior parte é de nitrogênio, depois vem que vem o oxigênio, tá? E ainda tem o vapor d'água. O vapor d'água é 4% do seu volume, tá? 4% desse total de gás aqui pode ser preenchido, 4% desse total desses gases pode ser preenchido por vapor d'água. Isso vai depender da temperatura, tá? Da temperatura do ambiente. Então significa que 4% desse total aqui, de 100% aqui, desses gases, 4% desse total pode ser preenchido por vapor de água. Vapor de água, tá bom? Então aqui, como está dizendo aqui, o ar só consegue reter uma quantidade máxima de vapor de ar equivalente a 4% do seu total, do seu volume. Esse vapor do ar significa uma umidade relativa de 100%, tá? Nem é o máximo que consegue. Mas isso significa uma umidade de 100%. É quase impossível conseguir uma umidade de 100%, né? Então, gente, o que acontece aqui, ó? Aqui nesse exemplo aqui, ó, tá mostrando a situação aqui de uma água parada que está na presença do ar, né? Do sol. As partículas que estão aqui de água, elas começam a vibrar devido ao aumento da temperatura, se chocar. E as partículas de água, elas estão unidas por uma força. Por que está aqui dessa forma? Porque elas estão unidas com a força de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio. Mas como elas estão ganhando calor do Sol, essas moléculas da superfície, às vezes elas conseguem se soltar. Quando elas conseguem se soltar, é quando ocorre o processo da evaporação, tá? Ele está dizendo aqui, ó, as moléculas de água da massa líquida se movimentam para a superfície, começa a evaporar e ocupar o espaço livre existente entre as partículas do ar no recipiente. Então esse vapor d'água sobe, gente. E esse ar aqui, ó, observe que o ar que está aqui em cima é o que? Tem gás nitrogênio, né? Que é a bolinha azul. E tem gás oxigênio, que é a bolinha vermelha. A molécula de vapor d'água,
é a água aqui, H2O. Elas vão subindo e elas vão ocupando esses buracos que fica entre as moléculas de nitrogênio e as moléculas de oxigênio. Elas ocupam esses buracos, tá bom? O processo continua aumentando a quantidade de vapor d'água, que é esse daqui, que é a água aqui, né? Dissolvido no ar. As moléculas de água que passam para a fase de vapor estão em movimento contínuo. Exerce com as partículas de ar determinada pressão sobre as paredes do recipiente. Então aqui está fechado, é um ambiente fechado. E elas estão agora aqui, o vapor d'água está misturado com o oxigênio e o nitrogênio, tá bom? Vai evaporando essas moléculas. Até chegar a um ponto que o ar fica saturado de vapor d'água. A pressão exercida pela água nesse momento é a pressão máxima de vapor de água na temperatura T. Então chegou, saturou, né? Saturou a quantidade de vapor d'água, chegou ao limite de vapor d'água que conseguiu evaporar. Aí, observe que antes aqui estava evaporando mais, estava para cima a seta maior do que a seta para baixo. Esse aqui estava evaporando mais do que condensando, né? Chegou um ponto que o processo de evaporação e condensação ficou no mesmo equilíbrio, ou seja, não está mais evaporando, a quantidade que evapora é a mesma que está entrando na água novamente, está condensando novamente. Então ficou contínuo, saturou, tá? E aí, o número de moléculas no estado de vapor não muda mais. Isso não significa que a molécula de água na superfície do líquido não esteja parada para evaporar. Significa simplesmente que uma molécula de água passa do líquido para vapor. Simultaneamente, outra molécula de água vai passar de vapor para líquido. E chamamos de equilíbrio dinâmico, tá? Quando as duas setinhas ficam do mesmo tamanho, está ocorrendo aqui a transformação da água, do vapor, e também está ocorrendo aqui no vapor, na água, na mesma proporção. Forma 2 moléculas por segundo, que forma também 2 moléculas por segundo. Água líquida para água vapor é a mesma quantidade de transforma de água vapor para água líquida. As duas setinhas estão do mesmo tamanho. Está em equilíbrio. Chamamos de equilíbrio dinâmico. Tá bom? Aí, gente, estamos falando aqui sobre pressão, tá? Da pressão das moléculas de água que estão exercendo aqui na parede do recipiente. Elas estão batendo aqui. Quando elas evaporaram ao máximo, já é a pressão máxima das moléculas batendo na parede do recipiente. Então, a pressão máxima do vapor d'água é a maior pressão de vapor d'água exerce em determinada temperatura, tá? Essa quantidade de água que vai evaporar, gente, depende da temperatura, tá bom? O ar só consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água equivalente a 4% de volume. Já falei isso para você, né? Aí, acima de 100% então, esse 4% de vapor de água significa uma umidade relativa de 100%. Não vamos confundir. O ar só consegue acumular 4% do seu total, que equivale a 100%. A gente vê numa parede de umidade relativa, 100% de umidade relativa do ar. Acima de 100%, gente, já vai formar uma neblina, tá? Abaixo de 80% se transforma no ar seco, tá bom? Como a temperatura influencia na quantidade de matéria de gás presente em ambiente aberto, consequentemente ela influencia na pressão máxima de vapor de água, conforme mostra a figura. À medida que aumenta a temperatura, gente, do ar, a pressão do vapor d'água também aumenta, porque a temperatura, você sabe, ela faz as moléculas ficarem mais agitadas, consequentemente a pressão vai aumentar nas paredes do recipiente. 0 graus Celsius, 4,58, 10 graus, 9,21 e assim por diante. Aí, quando a pressão desse vapor d'água no ar atmosférico ultrapassa, né, quando a pressão de vapor d'água na água atmosférica é ultrapassada, forma-se a neblina ou orvalho, tá bom? Neblina ou orvalho. Então, tudo tem a ver com a pressão. Cada temperatura tem sua respectiva pressão. Se ela ultrapassar,
a pressão em relação à temperatura que ela vai ter o quê? Ela vai sair do equilíbrio, então vai se formar numa neblina. Bom? Então, o que é a umidade relativa? A umidade absoluta, primeiro, é a quantidade de vapor de água presente em determinado volume de ar, a dada temperatura, geralmente em gramas por metro cúbico de ar. Tá? A quantidade de água por volume, numa certa temperatura. Já a umidade relativa é o quociente entre a quantidade de vapor d'água realmente no ar e a quantidade de vapor água necessária para saturar o mesmo volume de ar, é dada a temperatura. Tá bom? Então, a umidade relativa, tu vai comparar quantidade de vapor d'água, que é o volume, né? Quantidade de vapor d'água presente em determinado volume de ar, a dada temperatura. Tu vai dividir a quantidade de vapor, volume, pelo volume do ar. Bom? Já a umidade relativa já é a divisão, quociente, entre a quantidade de vapor de água existente no ar e a quantidade de vapor de água necessária para o mesmo saturar. Tá? Então vamos dizer assim, vamos dizer que para saturar, deixa eu ver se eu acho aqui, para saturar um ar, precisa de 10 metros cúbicos, mas no ar tem 2 metros cúbicos. 2 dividido por 10 vai dar 20%. 20% de umidade. Então, é a quantidade, como está aqui, a gente pode fazer por pressão também. Ó. Umidade relativa é a pressão de vapor de água no local, a pressão que o vapor d'água exerce no ambiente, a pressão que o vapor d'água exerce no recipiente, pela pressão máxima que esse vapor d'água pode exercer, em uma certa temperatura, tá? Então é a pressão que está agora dividido pela pressão máxima. Aí vai dar a porcentagem da umidade relativa do ar. Vamos dizer que tem uma pressão, ela está exercendo uma pressão agora de 4 atm, mas ela pode exercer um máximo de pressão de 10. 4 dividido por 10 vai dar 40% de umidade relativa de ar. É uma comparação da quantidade agora pela quantidade máxima que pode ter. Tá bom? Aqui também podemos fazer a quantidade de volume, podemos fazer também pelo volume também. Não só de pressão, mas pelo volume, como está dizendo aqui. O volume que está agora, pelo volume máximo que o ar consegue sustentar de vapor de água. Bom? Acima desse volume máximo, aí fica na forma de orvalho, de neblina. Tá bom? Ou seja, quando a pressão é máxima de vapor da ar atmosférica ultrapassada, se aqui for maior do que 10, vamos dizer que era 4, né? Passou para 11 e o máximo é 10, já vai formar excesso de vapor d'água. Já vai ter uma forma de neblina. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Pressão do vapor d'água neste momento é 10,5. Tá? Mas a pressão máxima que esse vapor pode ter, pressão máxima que esse vapor de água pode ter é até 17,5. Tá tendo 10,5, mas o máximo é 17,5 que ela pode alcançar. Aí quando tu compara, deu 0,6 equivale a 60% de umidade relativa do ar. Tá? Agora, se agora no momento eu tivesse, em vez de essa pressão aqui, gente, ó, é 10,5, ultrapassar a pressão máxima que ela pode ter, se fosse 18, 19, aí ia ter uma porcentagem de 110%, 120% de umidade relativa do ar. Ou seja, ia formar neblina, porque ultrapassou 100%. Tá bom? Quando ultrapassa 100% é porque está em excesso, está formando neblina. Tá? Aí que vocês podem dar uma olhada, gente, nesse aparelho aqui que chama, se tivesse condições de realizar essa experiência, né? Tem que ter 2 termômetros aqui, daqueles antigos, né, de bulbo, para a gente poder medir a umidade relativa do ar através dessa experiência. Aqui que chama de psicômetro. Que é uma forma de medir a umidade relativa do ar. Ele vai comparar
um termômetro que está no ambiente, tá? A temperatura ambiente no ar, onde tem umidade, onde tem vapor d'água. Um outro termômetro que está num copo d'água molhado. Ele vai comparar a temperatura entre esses dois termômetros. Através da comparação desses dois termômetros, vai dar para saber quanto tem de umidade relativa do ar. Interessante. Bom, aí aqui retornando, gente, por que é preocupante esse problema de umidade relativa do ar? Por que é preocupante? Porque prejudica a saúde da gente, né? E a garganta começa a ficar seca, começa a dar problema respiratório. Então é ideal vocês tomarem bastante água, toalhas molhadas, soro fisiológico nos olhos, narinas, né? Vai depender da questão da umidade relativa do ar, né? Quanto menor, mais cuidados tu vai ter que ter. Vamos ver, diferenciar agora entre difusão e efusão gasosa. Difusão e efusão gasosa. O que é difusão? O que é efusão? É a lei de Graham, né? Tem que saber diferenciar o que é difusão. Difusão, por exemplo, tem uma bexiga aqui, dentro de um recipiente, ela estoura e começa a se espalhar e ocupa todo o ambiente, né, de forma uniforme. Nesse processo chamamos que é uma difusão. Na difusão gasosa, o gás inicialmente contido em uma bexiga, dentro de uma garrafa, se espalha por todo o volume de garrafa quando a bexiga é furada, né? Então, denomina-se difusão o movimento espontâneo das partículas de um gás que se espalha uniformemente em meio das partículas de outro gás ou então que atravessa uma parede porosa. Ela se espalha de forma natural, né? Tá? E aí temos a efusão. A efusão refere-se a um movimento também espontâneo de escape das partículas de gás contido no recipiente por um pequeno orifício para um ambiente externo de pressão mais baixa. Então, se tiver um buraco aqui, ela está efudindo, né? Ela está saindo fora. Chama efusão, foi um pequeno buraquinho, tá? A difusão se espalha rápido, a efusão sai um pequeno buraquinho no ambiente externo, tá bom? Geralmente ela escapa pelas pequenas frestas, né? É o que ocorre, por exemplo, quando estamos tentando encher um balão, no invés de ela escapa nas nossas mãos, tá bom? Quanto menor for a massa molar do gás, maiores são as velocidades de fusão e de efusão. Quanto menores, né? Quanto menores for a massa do gás, mais leve é, né? Massa molar das moléculas lá, mais leve é. Então mais rápido vai ser a velocidade delas, tá? Por hoje ficamos por aqui. Tem um exercício aqui, a gente vai discutir depois. Vamos ver esse exercício aqui para terminar. Acho que é interessante a gente ver. Qual é a pressão parcial do vapor d'água no local de umidade relativa de 25%? Então ele quer saber a pressão parcial do vapor d'água, tá? Local. Pressão local. Aí ele me deu a umidade. A umidade aqui é 25%. Temperatura de 30 graus Celsius. Sabendo que a pressão máxima de vapor d'água, 30 graus Celsius, é de 31,8. Ele me deu a pressão máxima. Esse valor de umidade relativa de 25 permite que as pessoas se sintam confortáveis. Então ele quer a pressão parcial, né? Tu já sabe o que é aquela fórmula que a gente acabou de ver. A umidade relativa é a pressão local pequena, né? Pela pressão total máxima, né? Aí ele me deu aqui a umidade, que é 25%. 25% equivale a 0,25, tá? E me deu aqui a pressão total. Aí ele quer a pressão do vapor local. Aí isso aqui está dividindo, passa multiplicando, tá? Aí fica a pressão vapor local, que equivale à umidade,
vezes a pressão máxima. Umidade 25%, que equivale a 0,25, e a pressão máxima é 31,8. Multiplicando os dois vai dar 7,95 miligramas. Bom, então essa pressão de 25% de umidade relativa do ar, ela é perigosa, segundo a nossa tabela, né? O ar está muito seco. O valor da umidade relativa do ar é entre 50 e 60 é o mais adequado para a maioria das pessoas. 60% é o mais adequado, tá bom? Então 25% já está perto lá dos... chegando lá dos desertos, né? Que é 20% de diante. Então, gente, vocês dão mais uma lida nesse capítulo aí e vou marcar alguns exercícios para vocês fazerem e a próxima aula a gente corrige. Até mais.